Como não aromatizar usando testosterona? Aí sim, essa resposta vale milhões. Mas antes de eu te dar essa resposta, vamos entender o que é aromatização, como usar a testosterona e não aromatizar, quais são as consequências da aromatização. A aromatização é realmente um vilão? O que as fontes científicas falam sobre a aromatização, sobre relação de testosterona total, estradiol 2, tudo isso e muito mais eu vou trazer aqui nesse vídeo para você, com fontes científicas e com um feeling também meu de experiência de atleta, de preparação de atletas. Mas antes disso, não vou te pedir para seguir o canal, mas presta atenção que é uma orientação jurídica, para a gente se proteger um pouco, principalmente eu. Então, antes de começarmos, um esclarecimento importante. Todo conteúdo apresentado aqui tem um caráter puramente educacional, fundamentado em estudos científicos e na minha formação acadêmica, que inclui 2 pós-graduações com pilares de hormônios, nutrição e treinamento. Foi lá na Uniguaçu que eu formei, viu? Este vídeo não constitui uma prescrição e não deve, em hipótese alguma, substituir a avaliação e acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. As experiências pessoais que eu compartilho servem como exemplos educativos e não como modelo a ser seguido. Eu tenho que trazer isso aqui, é uma orientação do meu time jurídico para eu me proteger um pouco, porque prego destacado é prego martelado. Mas vamos lá, o que a gente precisa entender? O que é aromatização? Primeiro é entender, a aromatização não é um problema, a aromatização é um processo natural. Não existe produzir e nem suplementar testosterona sem aromatizar, sem estradiol. É o processo natural da conversão de testosterona em estradiol. E quando eu estou usando testosterona, eu recebo, ela converte uma parte em estradiol 2 e uma parte em DHT. Tudo bem. Aqui a gente tem uma enzima da aromatase e aqui a gente tem a enzima da 5-alfa-redutase. Aqui na enzima da aromatase eu posso desenvolver a ginecomastia e aqui na enzima 5-alfa-redutase os colaterais, acne, queda de cabelo, as características androgênicas. Então, ou seja, quando eu levo para a mulher, aumentar pelo, hipertrofia de clitóris, todas essas características androgênicas masculinas. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender, ou seja, respondendo, não tem como usar testosterona, não tem como produzir testosterona, não tem como ser um homem sem aromatização. O problema está no excesso. Mas o que é excesso de testosterona? Essa é uma pergunta que a gente precisa ter a resposta antes que a gente faça qualquer ação, seja usando anti-aromatases, que eu vou falando aqui, sendo usar alguma coisa, algum recurso para que eu possa prevenir ou tratar a minha ginecomastia, porque o excesso, de uma forma simplista, muitos profissionais e muitos usuários vão olhar para o exame e se está acima da referência, está em excesso, mas não é bem assim que se diz. Vamos aqui dentro da fonte científica, uma das fontes científicas que eu uso aqui, americanas, e eu vou deixar para vocês no final aqui na descrição desse vídeo, fala sobre a relação de testosterona total e estradiol. Essas fontes falam de 15 a 25 vezes mais testosterona total do que estradiol. É uma matemática que não precisa ser exata, mas começa a te dar um norte. E o que essas fontes elas falam, elas trazem que podem aumentar a aromatização. Como que eu estou aromatizando em excesso e talvez eu possa fazer algo para contribuir? Eu vou te falar. Antes disso, agora sim, inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda a te ajudar ao YouTube também entregar esse conteúdo para mais pessoas. Vamos embora para o vídeo. A gente precisa entender aqui, obesidade, principal fator. Quanto mais obeso eu tiver, quanto mais gordo esse indivíduo tiver, mais ação da enzima aromatase ele vai sofrer com ela. A idade avançada, por si só, nós vamos ficando mais velhos e esse processo de aromatização ele vai ficando maior e essa desproporção.
porque acaba que os níveis de testosterona séricos também eles vão declinando. Uma resistência à insulina, então, ou seja, quanto mais resistente à insulina eu sou, mais aromatização eu vou sofrer. Logo, essa resistência à insulina está ligada à sua obesidade. Não existe um indivíduo obeso com boa sensibilidade à insulina. Observa que é uma cascata de coisas. Dosagem alta de testosterona, lógico. Quanto mais testosterona eu utilizar, maior vai ser a conversão em estradiol, maior vai ser a conversão em DHT. Logo, é fato, é certo. Quanto mais dosagem de hormônios, mais colaterais. Quanto mais dosagem de hormônios, não necessariamente mais físico, muitas vezes é até menos, mas os colaterais já está garantido. Isso que você precisa ter consciência quando você vai utilizar hormônios. O ônus já está garantido, o bônus vai depender de você, de várias ações suas. O álcool em excesso também vai trazer um aumento dessa aromatização. Tá? Isso é segundo essa fonte acadêmica. E existem fatores que podem diminuir a aromatização. Olha só o que eu vou falar agora. É meio que o caminho inverso do que eu falei agora acima. Diminuir percentual de gordura, é lógico. Quanto mais baixo for o meu percentual de gordura, logo menos aromatização. Quanto mais baixo o meu percentual de gordura, eu tenho uma sensibilidade à insulina melhor. Mas como eu tenho um percentual de gordura mais baixo e menos aromatização e uma sensibilidade à insulina melhor, atividade física regular, isso é fato. E a questão da própria alimentação. Aqui fala de dieta inflamatória, mas sem excessos. Tá? O meu paciente aqui, quando é tratado, a minha linha da nutrição é aquela dieta flexível, aberta, onde você consegue ter adesão. Então você não vai comer açúcar todo dia, mas você também não vai ficar proibido de comer açúcar, comer nada que não tenha conservante, sucralose. Isso é nutrição de terrorismo. Esses nutricionistas precisam ficar presos, eles têm que ser condenados. Então aqui você não vai fazer essa dieta sofrida. Mas logo quando o estudo fala aqui, quando a fonte fala dieta anti-inflamatória, é isso. Quando eu estou com excesso desses ultraprocessados, açúcar, aí eu estou com uma sensibilidade à insulina ruim, eu estou obeso. Então esses alimentos, essa dieta inflamatória está ligado a essa fonte. Fala também que a combinação de zinco com vitamina D também vai ajudar. Tem a questão do vinho moderado, mas eles estão buscando pela fonte do resveratrol, que é uma suplementação que muitos profissionais gostam de prescrever também, com a ideia de melhorar a aromatase. Eu sei que você deve estar assim, tá, Rafael, então como que eu vou resolver o meu problema da minha ginecomastia? Ou por que eu não seco? Por que eu não fico seco? Por que eu estou retido? É culpa do estradiol ou não é? Pode ser, porque quando a gente olha um estradiol alto, ele vai me trazer acúmulo maior hídrico e uma retenção de gordura maior. Mas, vamos voltar lá, os estudos falam, de 15 a 25 vezes é a referência. Então, para eu entender se o meu estradiol está alto, eu preciso olhar para a minha testosterona total. Não faz sentido olhar só pro estradiol. Então, isso é determinante. Por quê? Porque eu coloquei aqui no meu resuminho, a maior cagada que os profissionais fazem e que os usuários de esteroide fazem por conta de estar com o físico mais retido, por conta de estar parecendo uma ginecomastia, é usar anti-aromatase. É aquele anastrozolzinho que a galera gosta, tem extamestano também, tem letrozol, que são mais fortes ainda, mas usam ele como a solução de todos os problemas, para não aromatizar, para não dar ginecomastia, a culpa é dele que você está ficando retido. Não é. E aí eu vou te falar quais são os malefícios de um uso de um anti-aromatase, principalmente no indivíduo que não precisa, porque não está com uma relação ruim de testo e estradiol 2. Osteoporose, tudo que está ligado à saúde óssea, você vai ter um dano sobre isso. Dor articular severa, então muitas vezes tá lá, a articulação tá ruim do treino, pode ser pelo excesso de treino, mas o que a maioria está fazendo? Eu posso usar uma dequinha aqui para melhorar a minha articulação? Cara, tá colocando mais um recurso, mais uma droga. Existem estudos mostrando agora, mas será que a sua articulação precisa dessa deca ou talvez precisa tratar outros pontos? Talvez é só o seu anti-aromatase que está prejudicando a sua dor articular, talvez é o seu excesso de treino. Olha para formas mais inteligentes e preventivas ao invés de repressivas.
mais remédio, mais remédio, mais remédio. Cuidado com essa ideia. Perfil lipídico ruim joga seu colesterol lá para baixo, seu risco cardiovascular, lógico que vai subir. Se você tem um colesterol ruim, seu risco cardiovascular vai piorar. Perda de libido, então o camarada está achando que o estradiol dele está alto e que é por isso que ele está com uma libido ruim, mas na verdade libido é multifatorial. E um estradiol tem muito mais impacto quando ele está baixo do que quando ele está alto para perder libido. E logo, junto com isso, tem disfunção erétil. Aí sim, você não tem libido, não tem ereção, aí vira aquela confusão toda. E aí cada vez você vai se enrolando mais, querendo usar mais drogas. Aí vem um colega e fala, coloca o Masteron, que o Masteron melhora a sua libido. E aí você ainda não consegue resolver, porque às vezes o problema é lá na raiz, é pequenininho. E aí, novamente, eu tenho que te responder, tá, o que você vai fazer com a sua ginecomastia? O que você vai fazer para o seu físico que não seca, para a sua ginecomastia? Primeiro, você vai entender que existe o fator genético, esse é determinante. Segundo, você vai tratar, seja com alguma medicação, que você vai ser orientado por algum profissional, não sou eu te orientando aqui, ou até um procedimento cirúrgico. Talvez você vai buscar um profissional e vai entender, cara, talvez eu preciso fazer uma cirurgia, porque eu não vou parar de usar esteroides, eu vou estar sempre aromatizando, porque eu tenho essa genética. Talvez a cirurgia seja um caminho que alguém possa te guiar. E 99% da galera, junto com essa ginecomastia, ou muitas vezes nem é ginecomastia, é lipomastia, é a gordura em volta do mamilo. Eu só posso dizer que não é ginecomastia para um indivíduo que está pronto, físico, lá do palco, 3% de gordura, um físico muito seco, muito enxuto. E aí sim, a gente detecta, poxa, aquilo ali é ginecomastia. Mas numa grande parte, o recreativo está com bastante lipomastia. Tanto que quando ele começa a secar, ele fala, ó, meio que sumiu bastante. Ginecomastia não vai sumir diminuindo o percentual de gordura. Lipomastia, sim. Então entenda, quanto maior o percentual de gordura, mais você vai aromatizar, mais lipomastia você vai ter. Ah, e o meu físico que não seca? Deixa eu te falar uma verdade. Seu físico que não seca é ajuste da dieta, do treino, do aeróbio. Principalmente o aeróbio é muito negligenciado, ele não pode ser negligenciado para o usuário de hormônios e para o indivíduo que quer um físico mais estético. São outras vias metabólicas, você vai ter mitocôndrias mais efetivas e isso para a saúde também vai ser muito benéfico. Então entenda, antes de pensar em aumentar o ciclo, vai pensar em ajustar esses pilares. Parece papo chato, é papo que não vende, mas é o papo sincero, é o papo verdadeiro que funciona. Então, vamos reforçar, isso aqui não é uma prescrição, não é apologia ao uso de esteroides, mas você precisa sim adquirir conhecimento para se guiar ou escolher um bom profissional. Inclusive, na nossa consultoria aqui, na minha consultoria, onde eu sou o CEO da nossa clínica Evolution Body Performance aqui virtual, eu tenho uma equipe comigo de médico, de nutricionista, de educador físico, de coach comportamental. Todo esse conjunto se une para te tratar de forma personalizada e individualizada. Se você quer saber mais, aqui na descrição vai ter link para você poder acessar e falar com o meu time de vendas. E o recado final para esse conteúdo é: cuidado com o seu anastrozol. Muitas vezes você precisa deixar o seu estradiol quietinho lá. Ele não é seu inimigo, pelo contrário, ele é muito mais amigo do que você pensa.